Glória a Deus, amém? Aleluia. Irmãos, assim, essa noite, a noite passada, a tarde passada, foi uma noite assim muito linda, muito comemorável, né? O casamento do nosso irmão Eric foi algo assim extraordinário, muito lindo, muito bíblico. E à noite nós fomos dormir muito bem. É claro que a gente acaba exagerando um pouquinho mais na comida, né? Na carne. Mas eu tenho certeza que não foi simplesmente de bucho, por causa de bucho cheio. Mas à noite eu acordei, nós fomos dormir, eu acho que perto das 11, quando foi meia-noite e pouco eu acordei com assim, uma voz muito clara, assim, sabe? Algo assim, que entristeceu muito meu coração. E uma voz, não sei se foi uma voz, um pensamento, mas eu a despertei, tanto que eu levantei, dizendo o seguinte: essa é uma carta de suicídio, como se alguém te deixasse, fosse suicidar, e deixasse uma carta escrita. Isso acontece em alguns fatos, em alguns lugares, né? E isso trouxe uma tristeza muito forte no meu coração, e eu estou muito incomodado com isso. Hoje, na hora do almoço, eu falei para a minha família estar orando, e eu quero que toda a igreja esteja orando agora também, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé. Eu não sei se você sabia, mas assim, isso é muito sério. Você sabia, se você perguntar para o Google, quantas pessoas se suicidam durante o ano ou o mês, é proibido até a divulgação na realidade de quantas pessoas se suicidam, para não se tornar um incentivo para as pessoas que estão tristes. Existem muitas pessoas no síndrome do pânico e depressão, que elas estão tão tristes, estão tão deprimidas, que elas não conseguem se matarem, mas quando ela começa a tomar um remédio para melhorar, ela encontra força e acaba cometendo suicídio. Então é alguma coisa muito estranha. E nós sabemos que existe um inimigo espiritual, que é o diabo, que está ceifando a vida de muitas pessoas de uma forma tão brusca e tão terrível. E isso tem trazido uma dor no meu coração, né? Há poucos dias atrás, um primo do Eduardo, aqui do Campina Grande do Sul, já aconteceu o fato de uma dentista e tantas outras situações que você sabe aí, que acabou de uma maneira ou outra tirando a vida. E nós, como igreja de Jesus, nós não podemos estar conformados com isso, amém? Concorda comigo em nome de Jesus? Essa carta que foi escrita essa noite, ela vai ser lida, mas não pelos familiares, pela própria pessoa, testemunhando que Deus a livrou da morte. Quantos creem assim em nome de Jesus? Amém? Pega na mão do seu irmão, glória a Deus. Vamos fechar os corredores, vamos mostrar assim unidade no mundo espiritual, e vamos nos unir diante de Deus, dizendo não para os planos do diabo, amém? Glória a Deus. Existe um plano do diabo, mas existe o poder de Deus para desfazer as obras do inferno, em nome de Jesus, amém? Você está segurando na mão do seu irmão, mas se isso fez sentido no teu espírito, na tua alma, algumas pessoas concordam com o que eu falei agora, sim ou não? Levante a mão aí, mesmo com a mão do irmão assim, se isso amém? Glória a Deus por isso, amém, aleluia. Pai, o Senhor Jesus, em sua palavra, em Mateus 11, 28, diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, nós oramos a tua palavra. A quantas pessoas, ó Deus, quem sabe familiares nossos, amigos nossos, pessoas conhecidas, pessoas de Quatro Barras, Campina Grande do Sul, da nossa região de Piraquara, ou de qualquer parte do Brasil, pessoas representadas nesse lugar, pessoas que vai nos assistir, vai nos ouvir pelas redes sociais, que estão sofrendo, Deus, a um ponto tão terrível, que estão pensando em tirar a sua vida, estão no engano do diabo, Senhor, achando que não tem jeito, que acabou-se todas as suas forças, e acabou todas as suas expectativas. Nós queremos frustrar nessa noite todo intento e toda sugestão do diabo,
de suicídio, de pessoas morrerem enforcadas, beberem veneno, ou tomar um comprimido, ou se jogar diante de um carro, ou de algo alto, seja lá qual for o plano do diabo, nós declaramos frustrado nesta hora, em nome de Jesus. E nós declaramos que Cristo é poderoso para salvar, amém? Cristo é poderoso para libertar, Cristo é poderoso para fazer abundantemente além tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então nós tomamos das mãos do diabo, nós tomamos essa sugestão do ouvido das pessoas e declaramos frustrado, e no lugar da morte declaramos vida. Essa pessoa ainda vai testemunhar em breve, em nome de Jesus, quem sabe aqui ou em qualquer lugar do mundo, Senhor, do seu livramento, da forma maravilhosa e milagrosa que o Senhor fez na vida dessas pessoas, e se tornarão homens e mulheres que anunciarão a Tua palavra para a glória e o louvor do nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos que concordam digam amém. Glória a Deus. Volte para os seus lugares. Me lembrou-se, eu quero só compartilhar contigo, alguns anos atrás, nós estávamos indo para Barra do Turvo, eu me lembro, tinha o irmão Vanderlei, que tinha uma igreja lá, e que nós sempre dávamos auxílio para eles, e quando a gente saímos daqui, e eu estava no meu coração para orar por uma pessoa, que já fazia vários dias, vários meses talvez, que eu não falava com essa pessoa mais, mas eu estava no meu coração aquele sentimento, que eu tinha que ligar para aquela pessoa. E quando nós passamos ali bem na frente da Enaex, assim que passamos em cima daquele viaduto, que começamos a pegar aquela rua lá, que vai ali, perto, ali, sentido Granjinha, eu falei, Márcia, olha, eu preciso ligar para uma pessoa, vai dirigindo aqui. Eu desci do meu carro, rapidamente assim, entrei do lado, a Márcia passou para o carro e foi dirigindo, eu liguei para uma pessoa. E quando eu liguei para ele, irmão, ele começou a chorar do outro lado. Eu disse, fulano, o nome desse rapaz era e hoje está vivo, graças a Deus, o nome dele é Marcos. Eu falei, a paz do Senhor, irmão Marcos, como que você está? Pastor Manuel, eu não estou bem. Eu digo, tá, irmão, mas o que está acontecendo, irmão? O Senhor me mandou ligar para você agora, eu preciso orar com você, o que está acontecendo? Pastor, se eu falar para você, pastor, eu estou aqui em cima de uma árvore, com uma corda já amarrada em cima de um galho, que eu ia pular agora, eu ia me enforcar. Olha só, irmãos. E eu disse, o sangue de Jesus tem poder. E a Márcia dirigindo, eu fui orando por ele, repreendi. Pastor, aonde você está? Eu digo, eu estou dirigindo para São Paulo, mas vai na igreja. Daí o Gilberto parece que estava de férias, alguma coisa, vai falar com o Gilberto. Agora eu liguei para o Gilberto, e ele saiu da árvore, veio para cá, e o Gilberto orou com ele, teve um tempo conosco, depois ele acabou se mudando da região, mas Deus deu um livramento, amém? Então esteja orando, irmão, nesses dias, eu sinto no meu espírito, nós temos que continuar a igreja orando, pedindo para o Senhor livramento nesse sentido, nesses dias, em nome de Jesus, amém? Às vezes, nós iremos, que eu creio nesse fato, que nós vamos ouvir essa pessoa testemunhando, mas se nós também não ouvir, quem sabe vai ser em outra igreja que vai testemunhar, amém? Em outros lugares, mas o livramento de Deus está feito em nome de Jesus, glórias a Deus. Abra a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 1, Hebreus capítulo 1, e no versículo 1 também, amém? Vamos ficar de pé só em reverência à palavra de Deus, que vai ser lida, vai ser falada no nosso meio, em reverência a essa gloriosa palavra, aleluia, agradecendo ao Senhor pelo privilégio que nós temos em nossas mãos, a nossa Bíblia em papel, temos a Bíblia no telão, temos a Bíblia aí de várias versões nos nossos celulares. Nós te agradecemos, Pai, por nós estarmos em uma geração, da onde é tão, ó Deus, é farto, é tão abundante, ó Deus, a Tua palavra existe em todos os lugares, Pai. Nós te agradecemos pelo grande privilégio de ler a Tua palavra, ouvir em nosso espírito e guardar em nosso coração. Hebreus capítulo 1, e no versículo 1 diz assim, antigamente Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas esses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai, e ele será meu filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Amém? Glória a Deus. Pode tomar os seus lugares, irmãos. Queridos, relembrando os irmãos, que nós, esse ano, o Senhor tem falado conosco a respeito do ano do conhecimento. Amém? Conhecimento. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E somente o conhecimento que vai nos fazer praticantes da palavra de Deus. É somente o conhecimento que vai nos fazer praticantes. Porque a Bíblia diz, o Tiago diz o seguinte: nós não podemos ser simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Porque se você só ouvir e você não praticar, não serve de nada. Mas nós só seremos efetivos e só seremos assertivos se nós lermos a palavra de Deus e compreendermos através de um conhecimento da pessoa do Pai e da pessoa do Filho. Então nós já falamos sobre Deus como Pai. Estamos falando nesses dias como Jesus, como Filho, herdeiro de todas as coisas. Depois nós iremos falar sobre o Espírito Santo. Depois nós iremos falar sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, ou um ao outro, mas levando a igreja ao ponto do conhecimento, irmão. Conhecimento. Não simplesmente de um Jesus que o mundo conhece. Irmão, você percebe que o mundo conhece Jesus, e a grande maioria, irmão, eles dizem que conhece, mas conhece um Jesus, sabe o quê? Um Jesus da manjedoura. Irmão, é normal, e era normal para mim, é normal para, assim, irmão, eu não sei quantos por cento, mas uma grande maioria do mundo, que não conheceram o Senhor ainda, de celebrar o Natal, e no meio do vinho, no meio da cachaça, no meio da droga, dizer Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. É assim ou não é? Essas pessoas que se embriagam no Natal, essas pessoas que celebram o Natal, essas pessoas olham para um Jesus dentro de uma manjedoura, ali um Jesus ali, e diz, pô, que Jesus menino te ajude, que Jesus menino te abençoe. Não é assim, irmão? Irmão, mas isso é uma coisa assim mais bizarra. Podemos entender a respeito do conhecimento do Senhor, porque aquele Jesus menino, primeiro que o menino Jesus, quando nasceu, realmente ele nasceu um menino, mas ele só cumpriu o propósito quando ele cresceu e completou com todo o propósito que ele tinha para com o ser humano na terra, ou para com o Pai, revelar o Pai, certo? E resgatar o homem que estava longe, e de toda tribo, raça, língua e nação, de todos os povos, fazer um só para Deus, que é através dele mesmo. E aqui a Bíblia está dizendo assim claramente, que antigamente Deus falou através dos profetas, Deus falou através da lei. Você percebe que quando no monte da transfiguração, Jesus sobe no monte com os discípulos, Pedro, Tiago e João, e ali a Bíblia diz que Jesus se transfigurou-se, e os discípulos viram ali, que Jesus estava ali Moisés, e estava também Elias, lembra disso? Lembra dessa história no monte da transfiguração? E lá a Bíblia diz que o céu se abriu, e o discípulo ouviu uma voz do céu, que disse o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. A ele você faz o quê? A ele ouvi. Irmão, e aqui não foi simplesmente uma aparição simples, não. Ali Deus mostrou para o discípulo Elias, que simbolizava o tempo dos profetas, um dos profetas mais poderosos que a Bíblia viu.
E Deus mostrou também Moisés, que foi o homem da lei, um homem extraordinário usado por Deus no Antigo Testamento. Mas Deus quis mostrar assim, ó, passou-se o tempo dos profetas, passou-se o tempo da lei, agora é o tempo de você ouvir o quê? O meu filho. E você percebe aqui, que o Senhor, aqui a carta aos Hebreus, diz assim, ó, Deus nunca disse para nenhum anjo. E os anjos de Deus, eles são seres criados por Deus para trabalhar em nosso favor. E eu creio que seja também um dos assuntos que nós precisamos conhecer mais, estudar e aprendermos junto, a respeito do trabalho, a respeito da manifestação e a respeito dos serviços dos anjos de Deus no nosso meio, porque os anjos de Deus continuam trabalhando, irmão. Os anjos de Deus continuam livrando. Os anjos de Deus continuam trazendo, os anjos de Deus continuam levando, o trabalho dos anjos de Deus continua aqui na terra, e a Bíblia diz que eles estão, o que é a nosso serviço, e a Bíblia diz que se eu tiver o entendimento, eu vou dar ordem aos anjos, e os anjos vai me cuidar, cuidar da minha casa, cuidar dos meus pertences, os anjos de Deus vão trabalhar, e é um assunto interessante para nós aprendermos também sobre ele. Mas a Bíblia diz aqui, o livro de Hebreus, o escritor de Hebreus diz, que Deus nunca disse para o anjo, você é meu filho, eu hoje te gerei. Os anjos são criatura de Deus. Agora Jesus, ele é o unigênito filho de Deus, havendo Deus falado aos nossos pais, pelos profetas, mas Deus hoje, ele fala conosco através do Filho, e esse Filho, irmão, ele é o Cristo Jesus, e o desejo do coração de Deus, e assim como esses dias eu estava com meu coração muito aquebrantado, e eu continuo com meu coração aquebrantado, porque eu tenho pedido para Deus graça e sabedoria, e forma de como mostrar para os irmãos, há no meu coração um desespero, irmão, há no nosso coração da igreja um desespero, de ensinar para a igreja o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem, e a verdadeira mensagem não é outra, a verdadeira mensagem é o Filho de Deus. Apóstolo Sandra, esses dias falou, abriu-se uma chave, como o pastor Antônio estava falando sobre chave aqui, ele disse o seguinte, que só é possível nós termos comunhão, de unidade, o marido e a esposa, os pais com os filhos com os pais, os amigos, a igreja, só há uma forma de nós termos unidade, quando nós estamos ligados em Cristo Jesus, porque se a mulher estiver em Cristo e o marido não haverá unidade, vão viver junto, mas não vão estar de acordo, mas quando os dois caminham junto em direção a Cristo, e o seu coração está ligado em Cristo, então quem está caminhando com Cristo, está caminhando junto, e vamos compartilhar nesse caminho o pão, vamos compartilhar o ombro, vamos compartilhar as dores e as alegrias, quem estiver caminhando junto aqui, vamos partilhar da mesma água, do mesmo cantil. Então, é somente através do Filho, irmão. Então, nós precisamos entender que todo ser humano, enquanto viver aqui na terra, existe um desespero do coração do ser humano, e sempre houve o ser humano um desejo de ser feliz, sim ou não? Todo mundo quer ser feliz, sim ou não? Quantos querem ser felizes? Glória a Deus. Agora eu lhe pergunto, quantos de vocês são felizes? Você é feliz hoje? Glória a Deus, querido, e essa felicidade, irmão, o ser humano, ele deseja ser feliz, e Deus nos criou, e sabe por que nós desejamos ser felizes? Porque Deus nos criou para sermos felizes, está entendendo? Deus criou-nos para sermos felizes, o desejo do coração de Deus é sermos felizes, mas o problema verdadeiro é que nós queremos, o nosso grande problema é que nós achamos que nós sabemos o caminho da felicidade, está entendendo? Esse que é o problema. Então, a gente pensa assim, eu vou ser feliz quando eu ser o melhor na minha categoria do esporte. Meu Deus, irmão, o sonho de tantas crianças, e às vezes dos pais das crianças também, que o meu filho seja jogador de futebol,
não é? E seja o melhor do mundo. E pensa assim, se o meu filho for jogador de futebol e for o melhor do mundo, então eu serei feliz. E a vida daquela pessoa, ela está em volta daquilo. Mas ela acha que quando ela chegar lá, eu vou ser feliz, eu estou dizendo de uma forma assim. A moça diz, não, quando e muitas moças e muitos rapazes se colocam, diz, não, eu vou participar de tal campeonato de música, eu vou participar do campeonato de quem sabe, de beleza, e se eu ganhar em primeiro lugar, eu vou ser feliz. E muitas pessoas, irmão, elas estão ficando parecendo um monstro. Procure na internet para você ver, de pessoas, a estética é boa, e não tem problema nenhum a pessoa fazer várias espécies de coisa na cara, de procedimento, está entendendo? Mas tudo, ele tem que ter um certo equilíbrio. Se você procurar, você vai ver as bizarrices que existem no YouTube, de pessoas que viraram literalmente cara de monstro. Mudaram o nariz, mudaram a orelha, mudaram a sobrancelha, mudaram tudo, irmão, tiraram tudo, sabe? E foram, porque se eu alcançar o nariz perfeito, se eu alcançar a testa perfeita, se eu alcançar a barriga perfeita, se eu alcançar isso, eu serei feliz. Estão uma busca exagerada, buscando a perfeição, que eu só serei feliz se eu chegar lá. E as pessoas, irmão, é bem interessante, que ela acha que ela vai ser feliz se ela encontrar, se ela chegar lá. Mas, irmão, por incrível que pareça, a neurociência, esses dias, eu estou fazendo, falta algumas matérias para me terminar, um pós em neurociência, e um dos professores, que não conhece o Senhor ainda, mas vários filósofos do mundo, eles falam o seguinte, que uma pessoa, ela só será feliz, se ela encontrar o propósito da sua vida, e assim viver nele. Olha que interessante. O mundo diz isso, os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras, essas pessoas que estudam sobre as relações humanas, dizem, o camarada só pode ser feliz se ela encontrar um sentido da sua vida, e ali ele viver. Então a felicidade, ela não está baseada, irmão, em riquezas, no melhor carro do mundo, na mansão melhor do mundo. Querido, veja, o maior escândalo que está acontecendo no Brasil, e estão dizendo que é um dos maiores escândalos financeiros da história do Brasil, e não se dizer do mundo, do Banco Master, esse Daniel Vocaro, que ele era um crente, irmão, sabia disso? A família dele era crente, ele tinha um programa evangélico, em uma rede de televisão, fechada, e esse rapaz, ele se desesperou por ganhar dinheiro, por enricar, e ao ponto, irmão, segundo as informações que ainda vai muito longe, acabou com o dinheiro comprando a Suprema Corte do juiz da nossa nação. Olha só, irmão, e não foi pouco dinheiro, para uma pessoa só, o que já foi descoberto, 129 milhões, a primeira, mas 129 milhões ainda é um troco, diante do que aquele homem recebeu, para fazer o que ele fez por aquele outro. Diz-se as histórias, que ele gastou, irmão, 12 milhões, para fazer uma festa de noivado. Você sabe o que é 12 milhões, irmão? Sabe o que é? Eu não sei. É muito dinheiro. Irmão, eu com 1 milhão na mão, eu vou fazer muita coisa, amém? Muitas pessoas vão deixar de passar fome, em nome de Jesus. Com 1 milhão, nós vamos cuidar de muito velhinho, em nome de Jesus. Com 1 milhão, nós já ajudaremos muito morador de rua. Com 1 milhão, nós já faremos uma desgraça no mundo das trevas, em nome de Jesus. Com 100 reais, a gente já mata a fome de muita gente, né?
E esse cara, irmão, achando que ele só vai ser feliz, irmão, olha a felicidade do homem agora. Está preso e dentro da prisão, esmurrando a cabeça e os punhos numa parede, num lugarzinho quadrado de 5 por 5, sem ter direito à sua fortuna. Sabe por quê? Porque achou que somente seria feliz se fosse um bilionário de comprar o alto comando de uma nação. Procurou, mas não encontrou. Você está entendendo? Então, queridos, a neurociência diz que a verdadeira forma de uma pessoa ser feliz é alguém que simplesmente descobre pelo qual ele nasceu e vive naquilo. E eu quero dizer para você que eu, com toda e absoluta certeza, eu nasci para servir a Cristo. Você também? Eu acho que você não viu. Eu acho que eu não fui claro, amém? Desculpa, que a culpa foi minha. Eu nasci para ser feliz. E você também? Amém. Melhorou. Amém? Amém? E queridos, quando você encontra Cristo, tudo muda em nossas vidas, irmão. Tem uma história que tinha um homem no Nordeste, um pastor nordestino disse que um dia ele saiu evangelizando numa cidade lá do Nordeste. Ele disse que vinha um homem com uma bacia de macaxeira nas costas, na cabeça. O cara tinha ido no quintal, na roça lá, e colhido umas macaxeiras, que nós sabemos que é mandioca, o aipim, e esse homem com aquela bacia, que lá no Nordeste eles têm costume de colocar a bacia assim na cabeça, né? Eles colocam até uma rodinha, né? De pano, e coloca assim, e vai embora assim tranquilo, e não cai. Tem até no YouTube uma nordestina, que ela faz bolo e entrega bolo numa moto, com o bolo na cabeça. É uma arte. E diz que aquele nordestino, ele vinha cantando e gritando assim, ó: quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem Jesus não tem nada. Irmão, com um chinelo de dedo, furada com um prego, mas ele encontrou o Salvador. Quem tem Jesus, irmão, a alegria do Senhor, oh meu Deus, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Quem tem um filho tem tudo, quem não tem, não tem nada. Então o problema do ser humano, irmão, é quando ele tira Cristo do centro, irmão. E uma pessoa, ele busca ser feliz, mas nós não seremos felizes se Cristo não for o centro. Um homem não será feliz, irmão, não terá uma verdadeira prosperidade se Cristo não for o centro. Não teremos uma família abençoada se Cristo não for o centro. Se o filho não for o centro, irmão, o nosso problema, irmão, é que até a nossa bondade, quando tira Cristo do centro, a nossa bondade é ruim para Deus, não vale nada, porque tirou o filho para descanteio. Então eu faço caridade, então eu vou para o céu, eu não preciso de Cristo. Eu sou uma pessoa que ajuda os pobres, então eu não preciso de Cristo, então eu mesmo ajudando já vou para o céu. Errou, perdeu. Até a bondade humana, ela é ruim, ela é má, porque tira Cristo do centro, irmão. Então nós precisamos entender que Cristo, Ele é um modelo perfeito, o Filho é um modelo perfeito, é um modelo original, que nós temos na terra para sermos felizes, para viver uma vida de felicidade, para vivermos uma vida perfeita. É quando Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. Então nós precisamos entender, irmão, que Deus, ou é Cristo em nossas vidas, ou não é nada. Cristo, irmão, Ele é o original, o resto é tudo o resto. E para Deus não serve o original. Às vezes você vai no médico e o médico te passa uma receita de remédio e você diz, e ele diz, esse é o original e esse aqui é o genérico. Segundo os farmacêuticos, diz que o genérico vai fazer o mesmo efeito. Está entendendo? Mas para Deus não existe um genérico, a não ser o Filho perfeito e original de Deus, que é Cristo. E nós, como ser humano, nós precisamos entender, irmão, que é somente válido
certo? Quando Cristo é o centro das nossas vidas. E a forma que o mundo acha para a felicidade do mundo é ter o sucesso, de ter vitória, de ter glória. Irmão, de acordo com o mundo, ele é o contrário de Deus. A forma do sucesso, o pastor Abel aqui falava para nós a semana passada, ele disse que tem algumas igrejas, e pasmos, irmão, e apavoremos-nos, os crentes, por um pastor dizer o seguinte assim, eu ouvi dizer que tem um cara pregador, e ele tem não sei quantos mil seguidores, então vamos convidar ele aqui para a igreja, porque ele vai postar algumas fotos da igreja, e alguém dos seguidores dele vai começar a me seguir também. Gente do céu, e pessoas querendo o sucesso de acordo com o ser humano, irmão, mas nós precisamos entender, irmão, nós precisamos entender, que o sucesso do homem, é diferente do sucesso de Deus. 1 Pedro capítulo 5, vamos encontrar ali, 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, eu estou com a minha Bíblia nova aqui, glória a Deus, capítulo 5, e no versículo 4 e 5, diz assim: e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória. Amém? É isso? É isso? Que nunca perde o seu brilho. Peça igualmente aos jovens, estejam sujeitos ao que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Irmão, nós precisamos entender, irmão, que Cristo Jesus, Ele vai se manifestar cada dia mais, para nós, e vai chegar um dia que Ele se manifestará sobre todas as nações da terra, e lá nós vamos receber toda a recompensa que nós fizemos aqui na terra, e lá, irmão, e claro que nós precisamos entender, irmão, que para fazer a vontade de Deus aqui na terra, muitas vezes nós vamos passar por perrengue, por dificuldade, por perseguição, sabe, irmão, esses dias, nós passamos, irmão, por uma batalha, e estamos passando batalha, você não sabe a batalha, que nós temos que passar, e é por leva, parece que é por nuvem, que muitas vezes as pessoas do município, que estão para trabalhar, pela ação social, em favor dos miseráveis, dos moradores de rua, dos mendigos, são os que mais atrapalham, irmão. Querido, se um dia eu falar para vocês, vocês não vão acreditar. Irmão, mas esse dia nós passamos aí, pedir explicação de coisa, e nós demos toda a explicação, está tudo certo, tudo ok, 100%. Irmão, mas me deu um desânimo tão grande, o Eduardo sabe disso, o Gilson também, me deu um desânimo tão grande, uma luta tão grande. Irmão, sabe, aquela agonia não era para tanto, nem era para tanto. Sabe, não foi o bicho, mas sabe aquela coisa que vem junto com o diabo? E irmão, eu acho que não foi um só não, acho que veio muito. Eu nem abri a minha boca para reclamar, porque nós não somos disso. Mas irmão, aquilo me baqueou, se eu não baquear ao ponto de parar, eu não abro a boca, eu vou parar, o sangue de Jesus tem poder. Nunca vou falar isso. Eu estou me arrastando, mas estou levando, não reclamo, estamos indo. E eu fui conversar com o Senhor, sabe, nem estava orando, mas eu, assim, específico naquele momento, mas aquela agonia no coração, aquela tribulação por fazer algo bom, e receber tanta perseguição, e o Espírito Santo foi muito claro, assertivo, e aquele que abre o caminho, ele falou simplesmente para mim assim, você quer aplauso dos homens, por fazer a obra de Deus? Você achou lindo? Está entendendo? Você quer aplauso dos homens por fazer a obra de Deus? Se nós formos receber aplauso dos homens, estamos fazendo para os homens.
E nós precisamos entender que a nossa alegria, e isso nos dá uma paz em nosso coração. E a gente tem um desejo de fazer tantas coisas por causa do nome de Cristo. Sabe, irmão? E quando você faz tudo o que você tem que fazer, e você não consegue fazer diante da dificuldade e aflição que você encontra, você recebe o galardão de como você tivesse feito. Porque o que vale para Deus é o teu coração disposto em fazer e morrer por aquilo. Então, irmão, nós precisamos entender que o reino de Deus, irmão, não é o reino de Deus, não é com aparência humana. A felicidade verdadeira que nós temos que buscar ela é em cumprir com o propósito que Deus incumbiu para cada um de nós e permanecer firme naquilo, não retroceder. Sabe, tem um versículo da palavra de Deus que diz assim, ó, que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, irmão. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Não é, irmão, a fé, usar a fé para ganhar coisa. É a fé para vencer o mundo. É a fé para vencer a glória do mundo. É a fé para vencer o desejo do mundo. A fé é para nós vencer a tribulação desse mundo. A fé é para nós viver uma vida mais do que vencedora em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, e nós precisamos entender, irmão, que no reino de Deus, irmão, o reino de Deus, muitas vezes é perdendo o que se ganha, é diminuindo o que se cresce, é dando o que se recebe, e é morrendo o que se vive. Você está entendendo? Então uma verdadeira vida de felicidade, irmão, é quando nós encontramos o propósito do Senhor na terra, e nós seguimos firme nisso. E quando você está dentro do propósito de Deus, a tua família pode passar por perrengue e dificuldade, mas nós sabemos que Deus está acima de tudo, e existe paz em nossa casa. Amém? Existe luta, mas nós reconhecemos por que a luta estamos passando. Deus é muito claro conosco, Ele não nos deixa, irmão, no escuro. Sabe, nenhum médico pega nós pelo pescoço e joga nós numa enfermaria e leva nós para uma sala de cirurgia para tirar o coração, sem antes dizer, não, você está com um problema sério no teu coração, e você precisa de um procedimento, de abrir o teu peito, tirar teu coração para fora e curar teu coração. E quando nós sabemos que aquele único forma que tem para tratar do nosso coração é fazer isso, nós vamos com um fundo de esperança. Então o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele quer trazer esse conhecimento do Filho para as nossas vidas, que tudo que nós fazemos seja para a revelação de Cristo Jesus. Eu faço por causa dEle, eu estou vivendo por causa dEle, Ele é a minha vida. Hoje eu não faço mais, eu não vivo mais porque eu sou bom, eu faço porque eu vivo Cristo na minha vida. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é a minha inspiração, Ele é a minha vida, Ele é o ar que eu respiro, Ele é aquele que eu espero encontrá-lo no céu, Ele é o meu sustento, Cristo acima de todas as coisas. E quando eu vou seguindo Cristo, irmão, muitas vezes, em vez de eu crescer, eu vou diminuir. Muitas vezes, em vez de eu ganhar, eu vou perder. Muitas vezes, irmão, quando nós não estamos acostumados com os processos de Deus, nós achamos que estamos perdendo, mas é ali que nós estamos ganhando. Deus, Ele tem uma vida de prosperidade, e de alegria, e de uma verdadeira felicidade para cada um de nós. Mas quando nós pararmos de lutar por aquilo que nós achamos que nós merecemos, e quando nós entendermos que Ele será o suficiente em todas as coisas das nossas vidas, você vai ver que haverá paz, haverá abundância, e haverá prosperidade em todas as áreas da sua vida, no nome precioso de Jesus. O Ministério de Louvor pode estar vindo. Quero que você entenda nessa noite, que Deus falou pelos profetas, mas hoje Deus quer nos falar pelo Filho. O Filho é o nosso exemplo.
Amém? O Filho é o nosso exemplo. O Filho é o modelo perfeito de Deus, de revelar Deus a esse mundo, de revelar amor de Deus, de revelar graça de Deus. E o desejo de Deus, irmão, o único desejo de Deus é quando Ele olhe para você, Ele não consiga ver a tua identidade ou o teu CPF, mas ver a cara do Filho através de cada ato que você faça. Amém? Para nós sermos verdadeiramente, como o apóstolo Paulo disse, não viva mais eu, mas Cristo viva em mim, é o suficiente. É fácil? Não. Eu digo para você que é até impossível viver assim, se não for com a própria ajuda do Filho de Deus. Mas nós estamos nessa lida, amém? Eu quero viver para o Senhor, e eu acredito de todo o meu coração, que pessoas nessa noite, neste lugar, ou pessoas que quem sabe que está nos acompanhando pela internet, está vivendo uma vida de tribulação, é fruto de uma vida que viveu longe dos princípios de Cristo. Mas quando nós voltamos o nosso coração para o Senhor, nós vamos encontrando a verdadeira felicidade. Amém? E a verdadeira felicidade é unir o meu coração em Cristo Jesus e viver para a glória e o louvor do nome dEle. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite, irmão, em nome de Jesus. E vamos recalcular a rota das nossas vidas. O que você tem buscado na sua vida para você ser feliz? Julgue a si mesmo. O que você tem corrido atrás? Se você não está correndo conforme os passos de Cristo, nós estamos correndo atrás do vento, perdendo tempo. Mas o apóstolo Paulo escreveu dizendo que tudo que nós fazemos na obra do Senhor, ela nunca será